O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, dia 13 de julho, mais um Pensando entrando na casa de vocês. Agradecendo o carinho, a audiência e sempre procurando trazer assuntos que entendam que seja de interesse da nossa região, da nossa cidade. E quem vem acompanhando os últimos Pensando, há pelo menos 6 programas, esse é o sexto, eu venho conversando com os pré-candidatos a deputado federal e estadual que tem sede aqui em Friburgo, que são daqui. E por que eu tenho conversado só com os daqui? Por ser a TVZ uma emissora local, e em função da legislação que obriga dar isonomia a todos, se eu abro para gente de fora, eu ia ficar falando até depois das eleições, até porque foram muitos interessados de fora. Então, essa é a razão, nós conversando com as pessoas aqui da nossa terra, né? Então, já passaram por aqui 10 pré-candidatos, no caso, Leandro Daut, pré-candidato a deputado estadual, Flávio Melo, pré-candidato a deputado federal, Alzimar Andrade, pré-candidato a deputado estadual, Luiz Fernando da Silva, o doutor Luiz Fernando, pré-candidato a deputado federal, Marcos Marim, pré-candidato a deputado estadual, Márcio José Correia Alves, o Marcinho, pré-candidato a deputado federal, Johnny Maico, pré-candidato a deputado estadual, Adriano de Almeida Silva, Adriano Pequeno, pré-candidato a deputado federal, o Anderson Nogueira, pré-candidato a deputado estadual, e Grauber Braga, pré-candidato a deputado federal. E hoje eu estou com mais 2 pré-candidatos, uma federal e outra estadual. Daqui a pouquinho vocês saberão quem são eles. Mas antes, vamos para aqueles meus recados iniciais. Eu começo falando dos aniversariantes. E falo de um aniversariante na família TVZ. Na quinta-feira, dia 19, será a data festiva para o meu sobrinho Leonardo Couto Pedretti. Um abração para o Leonardo, tudo de bom para você, que o Pai do Céu ilumine sempre seus caminhos. Vamos falar agora de aniversariantes na família TVZ. Esse eu vou falar até um atrasado, que eu, na semana passada, bobeei e não falei do aniversário do nosso querido amigo Odovaldo Júnior, Duva. Foi na terça-feira, dia 10. Um abração para o Duva. Você está de férias, Duva? Aí eu acabei passando, né? Mas, como está voltando aí o seu Flamengo, eu estou lembrando de você. Um abração, tudo de bom. E domingo, dia 15, será a vez da Kessia Coutinho, que é produtora e apresentadora também. Uma joia de pessoa. Tudo de bom para você, Kessia. Vamos falar agora de ilustre friburguense aniversariando por esses dias. Hoje, sexta-feira, data festiva para a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é filha da Creuza e do Costa Melo. A Creuza e o Costa Melo acompanham o Modesto desde o início do programa. Eu lembro da Maria Eduarda pequenininha, hoje é uma moça. Parabéns para você, Maria Eduarda, tudo de bom. Terça-feira, 17, será a data festiva para a jornalista Ana Borges. Um abração para a Ana Borges pelo aniversário. Na quinta, 19, quem comemorará mais um aniversário será o ex-vereador Samuel Grassini, o Samuel da Farmácia. Um abração para o Samuel. E ainda na quinta, dia 19, será a vez do Márcio Madeira, jornalista de A Voz da Serra, grande jornalista, comemorar o seu aniversário. Um abração para você, Márcio. Vamos agora falar de um aniversariante muito especial. Aniversaria amanhã, sábado 14, completando 89 anos de relevantes serviços prestados à nossa região. Estou falando do Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Então, a toda a família do Laje, um abração. E vocês possam continuar realizando esse belo e relevante trabalho que vocês prestam há 89 anos. E já que eu estou falando em Laje, sem ser esse domingo, no próximo domingo, dia 22, se quiser pegar aqui para mim, pega aqui. Nós vamos ter mais uma festa do quilo. 22/7, das 11 às 18 horas, né? E festa do quilo você contribui com 1 quilo de alimento não perecível. O ingresso do almoço são R$15. O almoço será servido das 11 às 15 horas, tá? Mas tem uma série de atrações, ou seja, é uma festa mesmo, a festa do quilo. Você contribui com 1 quilo de alimento não perecível e também almoça lá no Laje, pode levar para casa, quentinha, e depois tem uma série de atrações, ou seja, vale a pena. O Laje precisa da ajuda de todos, então vamos apoiar o Laje, tá bom?
22/7, das 11 às 18 horas, festa do quilo. Vamos agora para os meus recados de utilidade pública. Começo falando na APAI. Estão os dados da APAI na telinha, é importante ajudarmos a APAI, até porque essas entidades de Friburgo, elas estão sofrendo na mão da prefeitura. Não é uma só, não. Eu sei que elas não vão fazer isso, porque elas são fraternas e responsáveis. Mas do jeito que a prefeitura está tratando essas entidades, era o caso de essas entidades pegarem todos os seus assistidos e colocar lá na porta do prefeito. O prefeito Renato Bravo fica com elas. Porque a forma como a prefeitura vem tratando essas entidades beira a irresponsabilidade. É lamentável. Essa semana eu conversei com 3 presidentes de entidades. Eu lembro sempre aqui, sabe por que essas entidades existem? Porque ou a família não consegue dar o tratamento adequado, ou a prefeitura, no caso, não faz a parte dela. Por isso que existe a PAI, existe Laje, existe Creche Berçário de São José, a FAP, Casa dos Pobres São Vicente de Paula. Se funcionasse tanto dentro da família quanto dentro do Poder Público de Direito, não precisava. Mas aí assina-se um convênio, eu estou vendo, sabe o que eu estou vendo em todas essas entidades? Dizendo que estão com saudade de Rogério Cabral. Porque no tempo do Rogério, o dinheiro saía a tempo e a hora. E agora, em tempo de Renato Bravo, não sai. É uma pena. Mas fica aí na telinha os dados aí da PAI, que está precisando certamente de ajuda. Uma outra utilidade pública é o disco de denúncia da Polícia Militar. É o 2523-4590. É importante nós ajudarmos a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. A coisa anda muito complicada no estado do Rio de Janeiro. E se nós não ficarmos muito espertos aqui em Friburgo, pode vir para cá. E uma das formas de a gente evitar isso é ajudando a Polícia Militar. Vamos usar o disco de denúncia. Sabe de alguma coisa normal acontecendo? Liga para lá. Tem também o WhatsApp do 11º Batalhão para você mandar fotos, imagens, enfim, que é o 981-325273. Vamos para mais uma utilidade pública. Esse é o disco de iluminação pública. Se você tem problema na sua rua com iluminação pública, liga para o 2525-9125, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. É um telefone da prefeitura. Vamos aproveitar enquanto aí está sendo fazendo a manutenção, que já ficaram 8 meses sem ela, né? Mas vamos ajudar, correr atrás. Um outro telefone, esse eu parei de dar, que eu canso de falar a vocês, era o da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu não forneço mais, que nós vivemos numa cidade sem ordem, basta ver as nossas calçadas, nossas ruas, e mobilidade urbana é uma coisa que nós não temos. São várias as razões, mas uma delas é a inoperância da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Se ela é inoperante, não há por que eu dar o telefone dela. Vamos agora falar de uma que é operante, que é a creche São José. Essa está precisando também de muita ajuda, por quê? Porque o governo municipal está pisando na bola. Não passa o repasse que foi aprovado na Câmara Municipal e não chega lá. É mais uma dessas entidades que está sofrendo na mão da prefeitura, na mão do seu Renato Bravo. Então, quem quiser ajudar, poder ajudar, é importante. E você pode também fornecer material de limpeza para eles. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na sede da creche, na rua José Ernesto Quinucci, 53, pertinho do Big Blue. Vamos agora falar daquele bueiro que não boera, esse famoso bueiro. Esse bueiro já virou uma história. Eu sei que lá na prefeitura já é motivo de que se fala muito nesse bueiro lá, mas só estão falando, não estão se resolvendo nada, né? Então eu vou continuar falando nesse bueiro, que ele fica na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 1777, esquina com Noêmia Moreira de na Ponte da Saudade. Essa semana até o meu amigo Goiabo, Roosevelt Carvalho, falou para mim que teria conversado sobre esse assunto com o secretário Gilberto Salarini. Vamos ver se eles resolvem. Se não resolver, eu vou continuar falando. Claro que não é só o bueiro, eles têm que consertar a galeria também. Me parece que foram lá com a máquina, fizeram uma festa, mas não resolveram nada. E o outro registro que eu quero fazer, esse eu vou ter que voltar lá para meus tempos de criança. E olha que faz tempo, né? Eu lembro que naquela época, quando eu tinha lá um garotão, aí 6, 7, 8, 10 anos, era muito comum a gente ouvir que na família tal morreu uma criança, na família, outra família, alguém ficou com uma sequela, enfim. Por quê? Porque era uma época que algumas doenças infecto-contagiosas, elas estavam mesmo dentro das casas, né? Especialmente duas, pelo grau de letalidade delas. Uma é o sarampo. Eu lembro que era muito comum ouvirmos
falando em família que perdeu uma criança por causa do sarampo. E a outra é a poliomielite, que matava ou aleijava. Eu mesmo tenho um primo que tem problema, né? Ele teve naquela época, até hoje ele fez muita cirurgia, mas continuou com problema. Então era um desespero para os pais, porque não tinha vacina. Então o sarampo é muito contagioso, talvez uma das mais contagiosas doenças que existem. E o sarampo entrava pela família, pegava 1, 2, 3, às vezes levava 1. Aí nos anos 60 apareceram as vacinas, tanto quanto o sarampo quanto a polio. Isso foi uma grande alegria na época, e os pais saíram correndo atrás de vacinar. Eu sei que depois de muitas campanhas de vacinação, parecia que a polio e o sarampo foram esquecidos no tempo, né? Infelizmente, a gente está ouvindo hoje em dia o retorno dessas duas doenças. O sarampo já foram detectados pelo menos 2 casos no estado do Rio. Sarampo mata, minha gente. A poliomielite mata, aleija. Por que voltaram essas doenças? Segundo os médicos, os especialistas, porque, infelizmente, as campanhas de vacinação não estão atingindo todo o público necessário. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para que uma vacina seja considerada eficaz, ela deve atingir pelo menos 95% do seu público. Esses 5% que não são atingidos é o chamado efeito rebanho. Eles dificilmente vão pegar, mas agora está acontecendo aí que tem vacinação dessa. Agora mesmo, contra a gripe aqui e contra a febre amarela, muita gente não está se vacinando. E eu conversando com o médico, ele falou que sabe o que acontece? É que tem muitos pais, mais novos aí, na faixa de 30, 40 anos, que não conviveu com essas doenças. Então estão minimizando, não estão se preocupando em vacinar seus filhos. Não ouve falar em sarampo, não ouve falar em polio. Então, para que ir lá no posto de saúde vacinar? Não estão indo. Outros não vão porque ficam ouvindo bobagem aí nas redes sociais que vacina mata. Mata é não vacinar. Mata é não vacinar. Então, eu fico me perguntando, a gente sabe que o Brasil é um país de mazelas, não é? Mas se tem uma coisa no Brasil que funciona, são as vacinações. Isso não é de agora, não é desse governo, é de todos os governos, sempre houve uma preocupação. O Brasil é referência internacional em termos de vacinação. Nós temos institutos aqui no Brasil renomados. O Oswaldo Cruz mesmo no Rio, um deles. Então, minha gente, eu fico imaginando como é que fica a consciência de um pai sabendo, de repente, que perdeu um filho para o sarampo. Teve um filho com um problema de deficiência para sempre, por causa da polio, porque ele não foi vacinar o filho. Ele foi relaxado, que isso para mim é relaxamento. E infelizmente também tem um grupo de médicos novos aí, que também não viveram com o sarampo, viveram com a polio, também não força a barra. Então eu fico me perguntando como é que se sente um pai, como é que se sente uma mãe, se perder um filho por sarampo ou para polio. Isso é um absurdo. Eu diria que isso é um ato criminoso. Tem que vacinar sim. Vamos parar com essa presepada. Como esse programa é assistido por muitos avós, pegue no pé dos seus filhos, dos seus netos, tem que vacinar. Não cometa esse crime contra os filhos de vocês, não. Isso posto, vamos ao programa da noite. Como eu disse, eu estou trazendo mais 2 pré-candidatos a deputado. Inicialmente, eu dou meu boa noite a Sérgio Lobac, pré-candidato a deputado estadual. Sérgio, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Eu que agradeço. Boa noite ao colega Edson Flávio. Já antecipando a sua fala, me perdoe. Estou aqui acompanhado da minha esposa, Natasha. A Natasha está com você. Isso, porque hoje estamos comemorando 22 anos que começamos a namorar. Há 22 anos atrás, lá em João Pessoa, na Paraíba, Modesto. Ela é paraibana? Ela é paraibana. Você foi buscar ela na Paraíba? Fui. E a mulher da minha vida fui encontrar a 2.500 quilômetros. A minha filha Rebeca, que é fruto do nosso amor, né? Estou aqui acompanhado do Marcelo Dantas, que é parceiro nosso, trabalha com a gente, o Nicolas Satilo e o Tiago Nidec. É um prazer estar aqui mais uma vez, amigo. Eu te agradeço de coração o convite. Nicolas Satilio, né? Satiro, Satilio, não. Satilio. Eu estou trocando Thiago agora. Nidec. Tiago Nidec. Bem, eu quero agradecer aí ao Tiago que está aqui com a gente, o Nicolas.
o Marcelo Dantas, que já é conhecido antigo, a Rebeca, é a princesa da casa, como você disse, né? Com certeza. E a Natasha. Tá bom, obrigado por ter vindo. E ele você já apresentou, Edson Flávio, que é candidato a deputado, é pré-candidato a deputado federal. Obrigado por ter vindo, Edson. Eu que tenho que agradecer, Modesto, cumprimentar o Lubac também, né? E agradecer pela oportunidade de nós mostrarmos aquilo que Nova Friburgo pode fazer por ela mesma, pelo Estado do Rio e pelo Brasil, através dos seus nomes, através de nomes que são da cidade, que tem história na cidade, que ao longo da vida pode ou pôde contribuir com alguma coisa. E agora, nesse momento de pré-candidatura a deputado federal, é muito interessante esse espaço, é muito importante esse espaço, né, numa eleição que deveria ser igual, mas historicamente é sempre desigual, né? Mas é uma oportunidade muito interessante. E eu estou acompanhado também da minha esposa, né, Alessandra, estou com meu filho Bernardo, minha filha Mirella, está aqui acompanhando, assistindo o programa, muito ansiosa, são crianças, né? Mirella tem 3 e Bernardo tem 6, né? Então, já tem 7, aliás. Então a gente fica assim, muito feliz de ver nossos filhos acompanhando. E também comigo aqui hoje acompanhando tem o presidente do nosso partido, que é o Roberto Lousada, homem conhecido na cidade pela sua integridade, pela sua capacidade, né, em organizar uma eleição, teve um papel fundamental na eleição passada, em que nós tivemos como candidata a prefeita a doutora Grace, e ele como presidente do partido fez um trabalho assim excelente para todos nós que somos membros do partido. Então eu agradeço a presença do nosso presidente aqui também, Roberto Lousada. Bem, eu agradeço a Alessandra por estar presente. Alessandra, obrigado. Cadê a Alessandra? Está por aí? Está ali, está com a criança com a ali. criança no colo lá. Tá, o Bernardo, a Mirella. A Mirella faz criança, a criança faz barulho mesmo. É uma coisa santa. A Roberta, que a gente já conhece há bastante tempo, sabe tudo de política, esse homem. Tem nada. Aprender a gente sempre tem, né? Aprendizado, às vezes a gente fala assim, fulano falou que sabe tudo, e começa a se preocupar que ele não está sabendo nada. E eu aproveito para mandar um abração para uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é a Grace. É bom tempo que eu não vejo a Grace. Tá? Ela, inclusive, se você me permite, me pediu para transmitir um grande abraço. Ela está cuidando da sua saúde também, tá? Cuidando da saúde, cuidando do dia a dia, né? Mas a saúde tem sido o mais importante nesse momento da vida dela, né? Tem acometido algumas enfermidades, mas está cuidando, está caminhando bem e mandou transmitir aquele abraço e a respeito e admiração pelo programa. Grace, pronta recuperação para você, tá bom? Claro, tem que parabenizar a Natasha e o Sérgio pelos 22 anos, né? 22 anos. Já é uma vida. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, Sérgio. O que está motivando você a pleitear uma vaga de pré-candidato a deputado, de candidato? Você está pleiteando uma vaga candidato, né? Isso aí. Pré-candidato você é. Mas o que motiva você a pleitear essa vaga, hein? Bom, Modesto, rapidamente, antes de responder a sua pergunta, quero mandar um grande beijo para a doutora Grace, falar da minha admiração por ela, do caráter, da mãe de família que ela é e principalmente da grande servidora pública, né? Doutora Grace, delegada de polícia, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem e, como o Edson mencionou, em pronto restabelecimento, melhorando a cada dia, que Deus tem sempre o melhor para ela. Um grande abraço para a senhora, doutora. Bom, Modesto, como você mencionou, nós colocamos o nosso nome à disposição do partido, inclusive a nossa convenção já tem data marcada, no próximo dia 21, vai ocorrer no Rio de Janeiro, num clube lá na Tijuca, nessa suposta pretensão de disputar uma eleição para deputado estadual, porque nós cremos que podemos fazer mais por Nova Friburgo, por nossa região, com um mandato de deputado. A gente já estou no meu segundo mandato como vereador, no primeiro fiquei na suplência, assumi durante 10 meses, mas já trabalhei no Executivo algumas vezes, 2 vezes como secretário de Serviço Público, já trabalhei na infraestrutura e logística, dentro do Departamento de Licitação, na Secretaria de Saúde, e me sinto preparado, né, para poder fazer a nossa cidade avançar. É importante um deputado estadual, porque ele pode fazer uma composição entre o governo local e o governo do Estado, isso é muito bom. E a nossa intenção é atuar como fazemos hoje a figura de vereador, porque o nosso mandato ele é propositivo. Nós buscamos sempre a conciliação, buscamos sempre o melhor caminho.
né? Não através de críticas, de agressões, que nunca fiz isso e jamais vou fazê-lo. O nosso mandato é o seguinte, vou exemplificar para o espectador entender melhor o que estou falando. A gente sabe de uma pessoa que tem um problema e sabemos daquela que tem a solução. A gente busca fazer essa intermediação. E graças a Deus nós temos logrado êxito, né? Dentro do cenário político atual, a gente tem conseguido algumas conquistas, estamos trabalhando muito e estamos assim numa carreira, numa crescente, né? Na eleição anterior a essa, próxima que passou, nós tivemos 1.103 votos. Já nessa outra eu tive 1.983, eu praticamente dobrei minha votação. O que demonstra, né, para mim e para o nosso grupo que a gente está numa ascensão e que o momento ideal seria esse. Né? Logicamente, colocando primeiro a vontade de Deus acima de tudo, tudo só vai acontecer se for do propósito dele, a gente tem deixado isso bem claro no nosso coração, mas arde esse desejo de fazer pela nossa região e principalmente por Nova Friburgo. Pergunta que eu fiz ele vale para você também. Qual é a motivação? O que o leva a pleitear essa vaga como candidato a deputado federal? Olha, Modesto, nem vou dizer a motivação, são as motivações. Melhor ainda, Na verdade, né? que são várias motivações. Isso. E essas motivações, elas não nasceram fruto do nada. Elas nasceram fruto de uma história de alguém que a gente conhece o Lobac há algum tempo, e a gente já teve tempo de estar militando na vida política no bairro onde a gente nasceu, né? Então, a gente tem uma história. Essa história começa quando eu me lembro, quando fui convidado para estar aqui nesse programa, eu estava lembrando, quando a gente era criança, que papai e mamãe, né, faziam lá as festas da igreja São Judas Tadeu, na Nova Suíça, aquelas festas antigas que você tinha, que fazia aquelas barraquinhas na rua, né, que botava lá a geladeira, botava as coisas, a gente ficava dormindo lá dentro para cuidar dos pertences da comunidade e da igreja. Então o tempo vem passando, aí a gente veio estudar, foi fazer Senai, Senac, essas coisas todas que a juventude ao nosso tempo fazia. E sempre com uma posição de liderança em alguns assuntos. Depois chegou o período da Associação de Moradores. Hoje as principais conquistas que existem no bairro Nova Suíça, a gente tem o orgulho santo, vamos dizer assim, de dizer que a gente participou. Calçamento, ampliação de escola, água pluvial, água potável, água encanada, vamos dizer assim. Tudo teve algum momento que a gente passou. E logo depois, nós vimos o período da faculdade, o período depois que nós voltamos um pouco mais maduros, e aí chegando, a gente vem participar de uma eleição também, e fui candidato a vereador por 3 vezes, 2 vezes não ganhei, não fui eleito, mas nunca afastando da vontade de servir. Fui diretor da escola do Cordoeira, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma mudança bem conceitual lá, bem forte, uma escola com 173 alunos, entregamos com 500, uma comunidade que na época não tinha creche, não tinha quadra, nós ajudamos a conquistar. Tudo isso num trabalho meio que de bastidores, não aparecia o nosso trabalho, né? E aí depois a gente vem ser eleito vereador, vem candidato a deputado federal, tive uma votação de quase 10 mil votos, mas também não conquistamos. Fui para a segunda eleição de deputado federal, também não conquistei. E agora vou para a terceira eleição. Vou participar da terceira eleição como candidato a deputado federal. Sempre tentando falar para o eleitor que é importante a gente pensar o município, pensar o Estado e pensar a nação. Esse é o papel que o deputado federal vai pensar. Quando eu estou ao lado de um candidato a deputado estadual aqui, eu estou ao lado de alguém que a gente vai ter que conversar. Eu protocolei no gabinete do prefeito um pedido de audiência com ele. Para quê? Para eu ir para a rua sabendo o que a prefeitura precisa, o que nós vamos. Eu não posso trazer para a população um discurso vago, eu tenho que trazer concretude, as coisas que precisam acontecer. E a gente é motivado por isso. São várias motivações que nos conduzem a buscar um mandato de deputado federal. Eu acredito que a população pode acreditar nos da terra, pode acreditar na gente e nos conduzir a esse mandato, né? Um mandato que a gente não tem papai e mamãe que nos alçoa um cargo. Nós vamos conquistando no dia a dia, né? Com trabalho, e sempre com trabalho. Bem, já recebi o aviso aqui. Vamos para o primeiro break, né? Daqui a pouquinho nós voltamos conversando hoje com os pré-candidatos. Edson Flávio, deputado federal, e Sérgio Lobac, deputado estadual. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Arraiá de ofertas no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Tinta hidronórtica R$ 29,90. Massa corrida, barrica apenas R$ 19,95. Tijolo de vidro R$ 9,95 a unidade. Kit peças Leão Metal R$ 49,90. Piso extra a partir de R$ 9,90 o metro quadrado. Caixa da água de 1.000 litros por R$ 228,90. Churrasqueira a partir de R$ 499,90. Armário banheiro com espelheira, R$ 149,90. Tanque duplo de 1 metro, R$ 98,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Arraiá do Varejão da Construção. Preço bom! Estamos retornando, conversando hoje com os pré-candidatos Edson Flávio, deputado federal, e Sérgio Lobac, estadual. Edson, você está filiado em que partido? MDB. Você, mais ou menos, pelas conversas que você está tendo com a regional, que vocês são homologados pela regional, não é isso? Como é que você já tem uma data da convenção, sabe quando vai ser? Bom, as datas estão definidas mesmo porque o partido vai tomando as suas posições. Há muito diálogo, né? Uhum. Eu acredito que deve aguardar um pouquinho para poder definir as alianças, o arco de alianças que será feito para as eleições estaduais e para as eleições, para a eleição federal, no caso de presidência da República. Né? Então não tem data definida? Não, não tem definido. Certamente será entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, que é o limite, não pode ser depois. Né? O partido de vocês já tem algum indicativo de quem vai ser o candidato a governador? Não, não tem. Tem muito diálogo. Eu acho que até seria precoce, seria irresponsável da minha parte, buscando a posição que estou buscando, né? Trazer algumas ilações. Há um estudo, há muito diálogo acontecendo para um momento de antecipar quem poderá ser e quem poderá ser, mesmo porque também, em muitas coisas, são especulações e a gente quer trabalhar numa linha de responsabilidade. Quando tiver mais certeza, é claro que a imprensa toda vai ecoar, a imprensa toda vai colocar, mas não temos essa posição ainda não. E você, Sérgio, você está afiliado? PSC, Partido Social Cristão. Você já está bem... Como é que está a sua relação com a Executivo Estadual? Você acredita que não vai ter problema? Você já falou que a convenção será dia 21, né? É dia 21. Então você imagina que no dia 22 você já poderá ser considerado como candidato? Você acredita que a convenção vai homologar teu nome? Eu acredito que sim. Daquilo que a gente sabe, né? Para a candidatura de deputado estadual, o PSC vai lançar uma chapa a priori puro sangue, a não ser que essa semana agora aconteça um fato novo, que é possível, né? Como o Edson Flávio mencionou, agora é hora das conversações, de ver o melhor caminho que o partido deve seguir. Mas, a priori, a gente não vai coligar para estadual, a gente vai lançar os 105 candidatos, que é a quantidade limite que um partido pode lançar pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa. Nós temos o nosso candidato a presidente da República, né? Pré-candidato, que é o Paulo Rabelo, um economista, foi presidente do BNDES, trabalhou no IBGE. Inclusive, ele fez o censo agrário, o último. Diga-se de passagem, assim, foi um censo com muito sucesso. Para o governo do Estado, nós temos como pré-candidato a governador o doutor Wilson Witzel, que esteve aqui, inclusive esteve aqui no seu programa, você pôde entrevistá-lo. É um juiz federal, um ex-juiz federal, que em março desse ano pediu exoneração do cargo. Ele não se licenciou, ele vem candidato a governador e é um dos meus incentivadores, é meu amigo, me incentiva muito nessa nossa pretensão de disputar essa eleição. E para o Senado, o presidente do partido, também hoje como pré-candidato ao Senado, o pastor Everaldo. Então, quer dizer, o PSC vai ter candidato mais ou menos em todas as linhas, né? Já está mais ou menos arrumado. Ainda existe uma dúvida se vai coligar ou não para a candidatura de deputado federal. Mas, assim, hoje o cenário é esse. Mas ainda tem, até o dia 21, posso chegar lá no dia da convenção e me surpreender com ter outros partidos participando, né? A política é assim, faz parte, né? Eu aprendi uma frase que me disse isso, já foi embora há muito tempo, mas ele dizia, naquele tempo da política mais, né? Quando dizia aquela de você pendurar
cartaz no poste, né? Olha, já se vai tempo. Bastante Ele tempo. falava, Modesto, até por um caso desse aí, porque na época eu estava muito ligado a um candidato, né? Todo mundo sabe que eu tinha uma ligação muito grande do Dr. Heródoto, né? Numa daquelas campanhas lá, tá tudo certo no caminho. Aí nós saímos da noite lá, de um jeito, no dia de manhã era tudo diferente. Eu falando com ele, falei, Modesto, você é garoto ainda. Ele já falou isso, ele falou isso comigo lá no início dos anos 80. Modesto, política é a arte do impossível. O que você acha que é impossível, em política não é. Porque isso pode mudar mesmo, né? O deputado Ulisses Guimarães, ele tinha uma fala que é muito importante e interessante. Ele dizia o seguinte, política é como as nuvens no céu. A cada momento que você olha, ela está numa posição. De um jeito, assim. E ocorre mesmo. É verdade. Vamos falar agora de relação com o eleitor, né? Vocês dois já são experientes em lidar com o eleitor. Vocês já passaram por várias eleições e a gente sabe disso. E a gente sabe, aqui na cidade, todo mundo sabe que eu sou um defensor dos candidatos da terra, mas também ouço quando eu defendo essa tese, muita gente fala, mas você defende candidato da terra, mas eles são eleitos e não fazem nada. Eu falo, o que vocês chamam de não fazer nada? Não, porque eu precisei disso para não sei o quê, não conseguiu, eu pedi uma ajuda para não sei o quê, não foi possível. Eu falo sempre para eles que, em verdade, o que prevê a nossa Constituição? A função básica de um legislador é o que é, como está dizendo o nome, legislar, é votar leis. A outra função, que ela considera a mais importante de todas até, que é fiscalizar os atos do Executivo. E, claro, se você está, por exemplo, lá em Brasília, você tem as emendas, procurar trazer emendas para a região, isso é normal. Mas o eleitor normalmente quer mais, né? O eleitor quer aquela coisa dele, do varejo dele, né? Que vocês sabem muito bem, que como vereador, que vocês tem muita gente no gabinete que vai lá preocupado com isso. E vocês vão para uma eleição dessa em que o eleitor anda, sei lá, a cabeça do eleitor anda muito arisca aí. Como é que você imagina que você vai lidar com esse eleitor pidão? Nessa hora você tem que enrolar o pidão ou dizer para ele que não tem jeito, que o deputado não tem, a caneta do deputado não tem tinta? Modesto, de minha parte, hoje, enquanto vereador, ocorre situações como essa, né? Eu tenho um princípio que não abro mão, eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratado. E também eu costumo dizer que sou senhor das minhas decisões e escravo da minha consciência. Então, eu faço com as pessoas o que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo. Para mim, a sinceridade, a transparência tem que estar acima de tudo. A gente, às vezes, recebe pedidos mesmo assim, fora totalmente do contexto. O que faço é o seguinte, é explicar a situação, né, sendo sincero e dizendo, isso aqui não é possível, porque dias desse mesmo eu tive que explicar para uma pessoa qual a função do legislativo e qual a função do executivo. Quer ver uma coisa que pedem muito? Vaga em creche. Esse pedido é constante, porque existe uma demanda reprimida no município muito grande e a quantidade de vagas existentes é muito aquém daquela quantidade que seria considerada ideal. Então, eu pego, olha só, gente, a gente não pode mexer em relação a isso, porque existe uma fila, que inclusive você deve acompanhar pela internet, no site da Secretaria de Educação, e lá você vai ver a classificação da oportunidade dessa vaga para o seu filho. Você, quando faz a matrícula, você põe 3 opções e você vai acompanhando aquela colocação num ranking, que é visto por todos os pais interessados, inclusive acompanhado pelo Ministério Público. Muito bom que isso aconteça. Eu sou totalmente a favor disso. Inclusive, entendo que a Secretaria de Saúde tinha que fazer a mesma coisa em relação aos pacientes. Você tem que fazer um exame, deveria ter lá uma fila, mas você ter acesso a essa fila e você sabia, a minha previsão de exame é para tal dia. Isso seria o ideal. Deveria ocorrer dessa forma, como acontece na educação. Então, eu não acho justo eu trazer uma falsa expectativa que vou conseguir uma vaga na creche. E eu me lembro, contando um fato aqui que aconteceu, a pessoa às vezes colocou a foto do Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, no WhatsApp e me manda um WhatsApp pedindo para eu furar uma fila para arrumar uma vaga para a criança. Então eu digo, olha só, gente, você está vivendo aí uma dicotomia. É claro. Eu admiro o juiz Sérgio Moro, porque é um exemplo, né? Mas ele é um exemplo de seriedade. Exatamente. Não de você pedir um jeitinho, não tem como dar jeitinho.
Aí naquele momento Mas, a pessoa... eleitor, vocês têm essa experiência, como é que fala? Você chega pro camarada, fala que é candidato a tal. Ah, Sérgio, mas é aquele negócio lá que eu estou precisando. Como é que... E aí? Aí você vai... Ou fala para ele que não vai fazer, corre o risco de perder o voto, ou enrola ele, como é que fica? Mas eu prefiro perder o voto, Modéstia. Eu não faço tudo pelo voto, não. Né? Não faço, Não faço. Se eu tiver que ter esse desgaste ali naquele momento, eu prefiro ter do que prometer uma coisa que eu não vou cumprir. E nós sabemos que uma posição de deputado estadual, como de deputado federal, que nós supostamente estamos aqui pleiteando, se tudo der certo, estaremos nessa batalha, ela é muito mais importante do que você atender um varejo para A, B ou C. Mas isso é intrínseco do ser humano, né? Tem ser humano, eu tenho uma linha de conduta também. Eu vou te ajudar a resolver o seu problema. O problema é seu, vamos deixar isso bem claro. Não joga para cima de mim, não. Porque a pessoa quer que o mundo pare para resolver o problema dela. Então, essa é a minha linha de atuação e a gente não pode mudar isso. A gente tem que educar as pessoas e explicar que a nossa intenção é muito maior do que atender um varejo para A, B ou C. Logicamente, quando você está na vida pública, o Edson Flávio, muito mais experiente do que eu, ele sabe disso, você tem muitos relacionamentos. A política, quando você faz ela de maneira como a gente faz, com transparência, com honestidade, você cria vínculos de amizade. Muitas das vezes você resolve um problema que você está resolvendo aquilo pela amizade que você tem numa ponta. Aquilo que eu falei, você faz a intermediação entre o problema e a solução. Eu faço muito isso, mas dentro dessa linha, deixando claro que não é o meu papel enquanto vereador, mas e sim enquanto cidadão, e isso realmente a política nos proporciona. É você saber, você ter informação que às vezes a pessoa não tem, a pessoa humilde, ela faz uma confusão muito grande entre o que o prefeito tem que fazer, entre o que o vereador tem que fazer, entre o que um deputado estadual, um deputado federal. É difícil para ela acompanhar isso. Mas eu entendo também que a gente está avançando. Eu, com certeza, você, Modesto, é muito experiente politicamente, e você sabe, esse dia eu estava vendo uma entrevista de um diretor do Datafolha, que ele falou que o voto esse ano vai ser pragmático. E eu gosto desse tipo de voto. O que é o voto pragmático? O eleitor quer ter a certeza daquilo que ele está fazendo e em quem ele está votando. Ele não quer mais saber de você fazer promessas, de você fazer prometer coisas mirabolantes. E isso que a gente tem que buscar, porque você tem que agir de maneira objetiva. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, por causa disso, disso, disso. Às vezes as pessoas naquele momento ficam tristes, mas depois ela entende e volta para te pedir um outro favor que às vezes você pode ajudar. É verdade. E aí, Edson, como é que fica? Você, entre correr atrás do voto, prometer que vai fazer uma coisa que você não sabe poder fazer, mas o cara quer que você prometa a ele, e dizer a ele que não é o caminho, como é que você lida na hora dessa com esse eleitor que está olhando o lado dele, mas só que o voto dele vale na urna como qualquer outro voto? Olha, Modesto, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, mas a função que eu busco de deputado federal, ela é uma função que o cidadão que nos assiste, né, que conhece, e graças a Deus nos tempos que nós vivemos, o cidadão cada vez mais conhece os seus direitos e também conhece os seus deveres, sabe que o papel do deputado federal, o papel que eu pleiteio como pré-candidato, é um papel de articulação. É um papel de construção de muros em algum momento e construção de pontes em outros momentos. Muro, por exemplo, a gente constrói quando a gente vai pedir o voto no cidadão e o cidadão quer saber a nossa posição em determinados assuntos. Por exemplo, família. Eu sou contra o aborto. Existem candidatos que são a favor. Né? Eutanásia. Existem candidatos de determinados partidos que são a favor. Eu sou contra. Tem alguns processos, alguns projetos, algumas questões que dependem da Câmara Federal, dependem de passar por votação, dependem de emendas à Constituição, que o parlamentar eleito por Nova Friburgo ou pelo Estado do Rio de Janeiro, ele vai ter que ter posição. Então, o nosso mandato é um mandato também representativo. Nós vamos conversar com quem para trazer as demandas, para atender a população. Nós não vamos conversar somente com um cidadão isolado que tem uma necessidade específica. Esse cidadão que tem uma necessidade específica, nós vamos dialogar com ele como dialogamos todo dia. Né? Mas o nosso diálogo agora, no cargo que nós pleiteamos, é um diálogo com as instituições, é um diálogo com os prefeitos de todos os municípios, do Estado do Rio de Janeiro, que são 92, é um diálogo com as instituições
como essas organizações que você colocou aqui agora, instituições como o MAPAI, a FAP, e não só em Nova Friburgo, mas também em todo o Estado. Eu, por exemplo, quando vereador, eu extrapolei das minhas atribuições preocupado com a população. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula, por exemplo, nunca recebeu, em mais de quase 90 anos de existência, nunca recebeu subvenção do governo do Estado. Como vereador, que era meu papel estar no município, eu fiz ponte e conquistamos verba para esta instituição. A Associação de Esporte de Olaria, Cônigo e Cascatinha nunca recebeu subvenção da prefeitura. Como vereador, hoje o esporte que é praticado no Serrano é feito com recursos que eu aloquei como vereador. A Associação de Mulheres com Câncer, a mesma forma. Então, nós estamos levando para a população a certeza que poderá, consumando a nossa candidatura, ter um nome que vai brigar com unhas e dentes, mas no sentido de dialogar, né? Hoje nós não estamos preocupados, por exemplo, em dar salário para preso. Não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados porque o preso, inclusive, ele tem o auxílio reclusão. Nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com o quê? Com o recurso que tem que vir para a creche, com o recurso que tem que vir para o bairro que não tem escolinha de futebol, com o recurso que tem que trazer para a cidade na área de saúde e tantas outras áreas. Enquanto existe essa preocupação de muitos outros parlamentares que estão em mandato. E uma coisa interessante, Modesto, que a gente vai para a rua conversar com o eleitor com o seguinte assunto. 80% da população brasileira, dos eleitores brasileiros, segundo o Jornal Folha de São Paulo, vão querer votar em candidatos novos. Novo não no sentido de idade ou no sentido de nunca ter estado, porque também não é o caminho, mas novo no sentido de poder estar contribuindo com um novo momento para o país. Um novo momento em que cidadãos que talvez não tenham tido a oportunidade de ocupar uma vaga, mesmo tendo sido candidato, no meu caso, eu fui 2 vezes candidato a deputado federal e não consegui ser eleito. Mas nem por isso me escondi, nem por isso deixei de estar nas ruas, nem por isso deixei de, nesse momento, mais uma vez, ir buscar este sonho, esse desejo, que não é um desejo para me locupletar, é um desejo para servir a população. Então, conversar com o eleitor sobre isso, eu acredito que vai ser tranquilo, é claro, respeitando o ponto de vista do eleitor. O eleitor vai saber que quando ele conversa com Edson Flávio, pré-candidato a deputado federal e lá na frente, possivelmente, candidato a deputado federal, ele sabe que vai conversar com alguém que vai estar buscando alguma coisa maior, alguma coisa macro para a cidade. Alguém que não vai ter dificuldade e não vai ter muro para conversar com o governador, seja ele de qual partido for. Não vai ter muro para conversar com os outros deputados federais que serão eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro, quando for buscar uma emenda de bancada, uma emenda que movimenta todos os deputados e que também procura os senadores e que também conversa com os deputados estaduais e que senta na Câmara de Vereadores para conversar com os vereadores, independente da bandeira partidária. O grande problema nosso, Modesto, o grande problema que nós vivemos é que nós estamos olhando pessoas que vivem fazendo política com fígado. Pessoas que ganham uma eleição e passam um mandato inteiro e não sentam para conversar com o secretário de saúde, seja qual for o secretário. Pergunta ao secretário de saúde municipal atual, quantas vezes o deputado federal eleito na cidade foi procurá-lo para conversar, dialogar propositivamente, trazer emendas exequíveis. E você sabe, Modesto, e aí eu encerro essa minha fala nesse momento, que um deputado federal, ele tem, por exercício, 16 milhões de reais para destinar, tá, como verba, para destinar para a sua área eleitoral, sua área de atuação. O seu estado, por exemplo. 16 milhões de emendas parlamentares. E se nós formos pesquisar, existem deputados por aí que apresentou em 4 mandatos consecutivos para Nova Friburgo 20 e poucos milhões. Se são 16 anuais, cadê o restante do dinheiro? É verdade. Então, é um momento de nós analisarmos isso, é um momento de nós termos uma seriedade muito grande no trato com o município, que é um município que vem sobrevivendo, um município que vem lutando na força dos seus empreendedores. Se nós pudermos destacar no país hoje um município de destaque de empreendedorismo, nós poderíamos mostrar a Nova Friburgo. É a força do nosso povo. A gente vai para um rápido intervalo, já recebi aqui a plaquinha de tempo esgotado, daqui a 2 minutos voltamos conversando com o Edson Flávio e Sérgio Lobac. Voltamos já. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar.
Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando agora já para o último bloco, os últimos 15 minutos dessa conversa nossa com Edson Frávio, com Sérgio Lobac. Edson, agora eu vou falar de um outro tipo de eleitor que vocês, se já estão conversando, certamente já estão enfrentando. Nós falamos muito daquele eleitor que quer saber como é que vai ser para mim. Agora nós estamos vendo, eu sei com muita propriedade disso, que eu ando nas ruas, eu converso com todos. Como eu não sou candidato a nada, eles falam comigo com tranquilidade e não sabem nem conversar comigo. Você sabe disso pelo momento. Nós estamos vivendo um momento extremamente grave no país em termos de política, né? Uma série de políticos na cadeia, outro monte acusado, um descrédito muito grande na classe política, que eu sempre falo. As pessoas têm que entender que a política é o caminho. A má política é que tem que ser rejeitada, mas a política é o caminho. Tem que fazer a boa política e é possível fazer. De qualquer forma, vocês vão encontrar esse eleitor na rua. Hoje mesmo eu estava conversando com um pré-candidato que já passou por aqui, aí passou uma pessoa, me cumprimentou, olhou para ele e não falou nada. Eu entrei numa loja para comprar uma coisa, ele estava lá, falou: Modesto, como é que você consegue conversar com um político? Eu não aguento mais. Então vocês vão enfrentar um eleitor extremamente cético, um eleitor que não quer conversa com político, não quer ouvir falar em política, não quer votar, enfim. A última coisa que ele quer é ver política. Eu estou falando, não são todos que pensam assim, mas tem uma parcela muito grande. Como é que você imagina você ir para a rua e chegar para alguém, prazer? Quem te conhece é mais fácil. Mas a pessoa que não te conhece, na hora que você se apresenta, prazer, Edson Frávio, candidato a deputado federal. E aí? Como é que você imagina que vai enfrentar esse político, esse eleitor que não quer falar com político? Modesto, antes de ser político ou de ser candidato político, eu também sou eleitor. Esse é o primeiro ponto. A gente já começa em pé de igualdade o diálogo, né? Com um cidadão que, dentro dos seus direitos, dentro de um país democrático de livre manifestação do pensamento, né? Desde que haja o respeito recíproco, eu vejo dificuldade. Não vejo dificuldade de tentar chegar para um cidadão, uma cidadã, e dizer para ele, por exemplo, que nós não concordamos, por exemplo, com políticas que tentam dizer que a criança só pode identificar o seu sexo após os 12 anos de idade. E que a minha candidatura é uma candidatura que vem para colocar um muro para rediscutir isso. Então a gente vai trazer conteúdo para o eleitor. E quando você tem conteúdo para apresentar para o eleitor para te ouvir. Porque nós não podemos taxar o cidadão brasileiro, o eleitorado, né, como pessoas intransigentes e que não dialogam. As pessoas dialogam. Eu tenho estado nas ruas, quando eu digo que pretendo ser candidato ou que sou pré-candidato a deputado, eu tenho ouvido as pessoas respeitando o meu ponto de vista, o meu desejo, o sonho que eu tenho de ajudar a cidade, o estado e o país. E nessa cidade, nesse estado, nesse país, está esta pessoa que eu estou conversando. Então, eu acredito que haja, sim, há uma fala muito forte de dificuldade, uma fala muito forte de votos nulos e brancos, mas isso não vai fazer deixar de haver democracia, não vai fazer deixar de haver a eleição de nomes que poderão representar a cidade, o estado e o país. Agora, é interessante observar que quando nós nos eximimos do processo, ou quando nós não participamos do processo, nós estamos dando vez e voz àqueles que já estão e, no seu tempo, não fizeram o que era para ser feito, né? Então, eu vejo com muita tranquilidade, vejo a possibilidade de construção, a possibilidade de diálogo. Volto a frisar, em tempo em que nós não estávamos nessa posição de candidato a deputado federal, pré-candidato, e nem tínhamos sido eleito, nós já fazíamos algumas coisas parecidas com tal.
Por exemplo, eu tenho uma experiência internacional, nós fomos na Alemanha, e hoje, se Friburgo, Nova Friburgo hoje tem um centro de treinamento para o friburguense, eu ajudei a conquistar na Alemanha, num diálogo internacional. Hoje, se a Aldeia da Criança Alegre, que existe em Nova Friburgo há mais de 45 anos, e ela continua aberta e funcionando, existe porque nós tivemos na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, e conquistamos esse benefício. A Almédica, da mesma forma. Hoje, se os mais de 3 mil concursados públicos de Nova Friburgo tomaram posse, foi porque um dia, eu como vereador, reuni todos os vereadores e ninguém, naquele momento, quis ir ao STJ conversar com a ministra Laurita Vaz, que era relatora naquele instante. Eu fui a Brasília, registrado, fotografado, e lá ela falou comigo, eu desconheço isso. Eu não sei disso que está acontecendo. Chamou uma assessora e observou que o processo do concurso público de 99 de Nova Friburgo estava debaixo de 144 outros projetos. E nós já tínhamos deputado federal. Nós já tínhamos pessoas que poderiam estar articulando para resolver esse problema. Ela pegou e me falou, senhor Edson, eu coloco para votar esse processo em 15 dias. E em 15 dias entrou em votação e aí culminou que aconteceu o que aconteceu, que resolveu o problema. Então, eu vejo assim, se nós temos conteúdo, se nós temos verdade, sinceridade em apresentar para o eleitor aquilo que nós podemos fazer de fato, e mais importante que tudo isso, é a possibilidade de ter aliados fortes conosco nesse processo. Por exemplo, uma aliada forte conosco nesse processo é a doutora Grace, né? Que teve uma votação tremenda, uma votação estupenda para a prefeita, não foi eleita, né? Acredito que pode ser uma futura prefeita desta cidade, caso assim ela deseje, caso assim ela entenda, mas nós temos uma aliança muito forte com ela, para nós juntos trazendo para Friburgo o que Friburgo precisa. Então, em algum momento, eu vou dialogar só, em algum momento eu vou com o meu presidente Lousada, em algum momento eu vou com a doutora Grace, em algum momento eu vou com outros aliados que nós estamos construindo para esta campanha. E o cidadão há de nos ouvir, e nós também vamos ouvir aquilo que o cidadão tem a falar, as suas posições. Eu acredito, se nós olharmos olho no olho e dialogarmos, nós vamos construir para o município, para o Estado e para o país, para as nossas crianças, para o nosso futuro e para o nosso presente. Então eu vejo muita tranquilidade nisso. E aí, Sérgio, como é que você vai encantar esse eleitor que não quer ouvir falar de política? Modesto, na verdade, nós tivemos eleições extemporâneas agora em Teresópolis, Rio das Ostras, e realmente o percentual de abstenção de voto branco e nulo passou de 50%. E os técnicos, né, as pessoas que entendem de pesquisa, esperam que vai ficar muito próximo a esse índice nessa próxima eleição. E realmente nós temos que primeiro convencer o eleitor de bem, a ir votar. Porque justamente, o que ocorre, Modesto? Na democracia só existe um caminho, é o voto. É naquele momento ali na urna em que o cidadão, o mais humilde, tem o mesmo valor daquele que é mais abastado, daquele que tem mais dinheiro, que tem mais condição. E nós não podemos abrir mão disso. Temos que lembrar que milhares de brasileiros morreram, deram a vida para que a próxima eleição é dia 7 de outubro. Para que o eleitor, para que eu, você, o Edson, todos que estão aqui, pudéssemos ir lá, nós e a urna, e pudéssemos escolher aquele número que representa aquele que a gente confia. Eu vou pela seguinte linha: quanto menos pessoas honestas, que não vendem um voto, participarem do pleito, mais fácil para o desonesto comprar voto e se eleger. A gente tem que deixar isso muito claro para o eleitor. Todas as vezes que tem oportunidade, eu peço para que o eleitor... Eu já errei muitas vezes, já votei errado muitas vezes, mas nem por isso eu vou deixar de votar. Porque na democracia, só através do voto. Fico triste quando as pessoas usam a rede social para colocar mentiras. Tipo assim, se 50% mais um não participar da eleição, vai ter outra eleição. Isso é mentira, não tem lugar nenhum. E outra coisa, se tiver outra eleição, os candidatos vão vir de Marte? Os candidatos são os mesmos. Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que fazer um trabalho também, professor Edson, né? De educar as pessoas e esclarecer isso para elas, para que elas não possam ser envolvidas como uma massa de manobra. Eu falo isso, não, você é uma pessoa honesta, é um trabalhador, um lutador pela vida, você que tem que ir lá votar. Escolha o seu candidato, aquele que vai te representar. O que é um mandato? Um mandato é você pegar um direito que é seu e dar para outra pessoa te representar.
Às vezes nós erramos, já erramos, mas nem por isso nós temos que parar. Porque quanto menos pessoa honesta, vou frisar isso, você que está nos assistindo, nós estamos aqui num programa de grande audiência. Você que está nos assistindo, raciocina comigo. Se você que não vende o seu voto, que é uma pessoa honesta, um cidadão de bem, deixar de ir votar, por isso tudo que a gente está vendo na TV, de desvio de dinheiro público, dessa coisa vergonhosa, digamos assim, você deixar de ir lá votar, vai ficar mais fácil para aqueles que querem comprar o voto, ele vai conseguir comprar o voto de maneira mais fácil. E aquele que compra o voto, ele quer entrar justamente isso, que é para desviar dinheiro público da educação, da saúde, enquanto as pessoas estão morrendo na fila, enquanto as crianças estão fora da escola, enquanto nós temos essas escolas caindo aos pedaços. Então, eu faço muito essa linha de educar, de pedir, de conscientizar esse eleitor. E o que estou dizendo é a pura verdade. Na democracia, só através do voto. Você está correto na sua fala, eu tenho me deparado com isso constantemente e tem sentido que, primeiro, que a gente tem que convencer o eleitor a ir lá e pedir para que ele possa escolher aquele candidato que vai lhe representar. Porque o cenário é muito desfavorável, porque, infelizmente, a política está vivendo um momento muito ruim. Bom, por um lado, porque as coisas estão saindo debaixo do tapete, né? Isso é claro. Né, as coisas estão acontecendo, as informações estão vindo, e como eu falava no bloco anterior do voto pragmático, de 3 anos para cá, nunca o eleitor ouviu tanto de política. Você liga o Jornal da Manhã, está falando de desvio de dinheiro público, de deputado, de empresário envolvido em coisa errada. Você liga o jornal na hora do almoço, o eleitor está ouvindo isso. Você liga no jornal de 8 horas, a mesma coisa. Então nunca se ouviu, tem um lado positivo da coisa. Isso eu aprendi. Por mais negativo que seja, a gente está podendo ter a opção de você escolher. Eu, por exemplo, Modesto, eu já tenho um princípio que não vou mudar. O candidato que está respondendo o processo, eu não voto. Independente se ele vai ser inocentado ou não. Deixa ele ser inocentado, se ele provar a inocência, na próxima eleição eu voto nele. Então hoje você pode ser mais seletivo no seu voto. A gente pode ter uma eleição de qualidade. E a força-tarefa, Modesto, da Lava Jato, ano passado, o Daltão da Lagnol, alguns procuradores que eu acompanho através do Twitter, eles têm falado muito isso. Falam, a verdadeira batalha da Lava Jato vai ser no ano que vem, no dia 7 de outubro. Eles se referindo ao dia da eleição. Porque se nós continuarmos votando da mesma forma, não adiantou de nada tudo isso que nós fizemos até hoje. Bem, já estamos chegando ao final. Eu quero fazer algumas colocações em cima do que eles disseram. Para começar, essa grande lorota que se diz aí de mais de 50% dos votos foram nulos e vai ter uma nova eleição. Não vai ter nada. As pessoas confundem muito entre voto nulo e voto anulado. Quem anula voto é o judiciário. Então, primeiro ponto, isso é uma bobagem que vem a eleição, vai a eleição, está aí. Segundo ponto, que eu também tenho falado aqui muito, está na Lava Jato, na Lava Devagar, ou seja, está sendo processado, condenado, não tem que votar nessa gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, eu reconheço que você vai na urna se você quiser, você chega lá, anula o voto, vota em branco, é o direito seu. Só que eu lembro o seguinte, independente de você ir lá, você votar em branco ou anular seu voto, nós teremos um presidente, uma presidente eleita, nem que seja com o voto dela, nós teremos 27 governadores ou governadoras, 54 novos senadores, e pelo menos no estado do Rio, nós elegeremos 70 deputados estaduais e 46 federais. Então, eles serão eleitos. E eu diria, quanto mais gente não votando, mais fácil para o safado comprar voto, tá certo? Estamos chegando ao final, quero deixar aqui meu agradecimento ao Marconinho que está lá em cima. Marconinho ainda vai trabalhar, Marconinho um batalhador. Marconinho, luz nos seus caminhos. Quero estar aqui comigo também, obrigado. Também agradecer a turma toda que está aqui comigo aqui hoje, né? A Natasha está com a gente aqui, né? A Rebeca também, tá? O Marcelo Dantas que está aí, tá? O Nicolas Satílio, o Tiago Nidec, a Alessandra, esposa do Edson Flávio, o Bernardo, a Mirella, o Roberto Lousada. E, rapidamente, Edson, você tem 30 segundos para suas despedidas. É uma pré-candidatura para construir pontes, muro quando necessário, né? Mas é uma candidatura que a gente quer construir e passando a convenção, a gente quer articular, conversar com os entes, conversar com a Câmara, conversar
com o prefeito, buscar soluções objetivas para a cidade. Emendas parlamentares a gente sabe que existem, mas sempre existem também as contrapartidas, então tudo tem que ser feito com diálogo. Algumas coisas que nós conquistamos, eu me lembro como, quando parlamentar, nós colocamos o nosso corpo técnico juntamente com aqueles que iriam ser destinados os recursos para organizar. Se nós não conversarmos, se nós não sentarmos, se nós não dialogarmos, não vai acontecer, a gente perde muita coisa. Então é uma pré-candidatura de diálogo, é isso que eu entendo desta forma. Muito obrigado pela oportunidade. Sérgio, 30 segundos também, que já estou com a plaquinha ali para mim. Tá bom. Rapidamente, Modesto, amanhã a Aldeia da Criança vai fazer uma grande festa lá no Xadrez. Você que puder, participe lá, vai ser na parte da tarde, a partir das 14 horas. Essa instituição tão linda, o Edson já citou anteriormente, amanhã a festa é o grande arraial da Aldeia da Criança lá no Clube de Xadrez. Agradecer a oportunidade, mandar um grande abraço a todos os friburguenses, a todos que nos assistiram e agradecer por você ter deixado adentrarmos ao seu lar. Estamos aí. Dia 21 a gente vai saber a resposta e, se for da vontade de Deus, a gente vai trilhar esse caminho. Bem, mais uma vez agradecendo ao Edson Fraga, o Sérgio Lobac. Agradeço, claro, principalmente a você que está do outro lado da telinha, que é a razão maior do programa, e sempre deixo uma frase. E hoje quem vai me ajudar é Martin Luther King, o grande líder dos direitos civis norte-americano que viveu no século passado. Ele disse o seguinte: hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas da maneira certa. Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas da maneira certa. Depois será tarde. Esse meu dia que eu estou falando chama-se 7 de outubro. É hoje que Martin Luther King está defendendo aqui. 7 de outubro será o dia certo e nós fazemos as coisas certas da maneira certa. O que é isso? É votar. É ir votar sabendo como votar, em quem votar. Existe um ditado que se fala muito aí, que voto não é lixo para se jogar na lixeira, né? Urna não é lixeira, né? Não é assim que se fala? Então, uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.